que ser internada, mas está tudo ótimo, meu calculinho nasceu, passamos todos bem. E hoje eu queria trazer uma amiga que dá as aulas comigo, né? Começamos lá juntas, somos duas radiologistas que começamos juntas nessa jornada de ensinar ultrassom, né? Começamos com medicina interna e éramos companheiras, dividimos o curso de medicina interna. Depois eu acabei migrando mais para mama e Fran ficou com a parte de endometriose, a parte de pelve e faz muito bem vascular também. E essa é uma dúvida, a parte da congestão pélvica em mulheres. Como eu sei que ela faz muito bem a parte vascular, eu digo, vamos trazer Francine para falar de congestão. Quando que a gente dá o diagnóstico, né? Que síndromes que a gente tem que olhar, né? Quanto é que a gente tem que medir, entendeu? Quando deve medir esses vasos. E tenho alguns convidados também, alguns ginecologistas e vasculares no final, porque é muito importante a participação deles, porque a gente não pode fazer laudo só para o outro colega ultrassonografista ou radiologista. A gente tem que fazer laudo para o clínico, para quem recebe. Ele é que tem que dizer o que ele precisa e a gente tem que dar informações objetivas do que ele precisa. Então, Fran, muito bem-vinda, que bom que você aceitou. Quero você no de endometriose também. Vamos lá, vamos começar. É um prazer o convite. Vocês estão me ouvindo bem, Rafa? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, super bem. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né, dessa amiga tão querida, que eu não consigo dizer não a ela, ela já sabe. E aí, a gente preparou, né? A gente conversou e nosso objetivo é traçar as aulas baseadas em dor pélvica crônica, né? E dentre os diagnósticos está o da síndrome da congestão pélvica, endometriose, dentre outros, né? Que já foi começado com Dani, um bate-papo sobre a adenomiose. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a síndrome de congestão pélvica, uma visão do ultrassonografista, radiologista, com a experiência que eu tive junto a uma equipe de cirurgia vascular. Então, é bem interessante isso. Eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai começar aí. Já foi, Rafa? Foi, Fran. Tranquilo, pode começar. Tá ótimo. Eu só não estou vendo, assim, não estou vendo você e Rafa, mas está tudo bem. Vocês vão me sinalizando. Tá tudo bem, eu estou lhe vendo, é melhor até que você não veja. E, enfim. Aqui, deixa eu ver como é que está passando aqui. Assim. Eu não estou conseguindo passar aqui. Lembrando, pessoal, que as perguntas encaminhem pelo chat, eu vou estar tomando conta disso, para no final a gente ter a oportunidade de aproveitar a presença de doutora Francine e doutora Dani, todos os especialistas, para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Mandem pelo chat que eu estou atento. Fran, boa aula. Então, a gente vai conversar um pouco sobre a síndrome de congestão pélvica, como é que a gente, como radiologista, ultrassonografista, pode ajudar a paciente com dor pélvica por essa causa. Em primeiro lugar, a gente tem que entender um pouco o que é a síndrome de congestão pélvica, né? A síndrome de congestão pélvica é a presença de dor pélvica crônica, que é uma dor acima de 6 meses, né, pelo menos, associada à presença de varizes. Essas varizes, elas podem estar no escavado pélvico, né, veias do plexo ovariano, veias uterinas, veias do plexo pampiniforme, e também na genitália, veias na região púbica, na região inguinal, na vulva, né, veias glúteas também, e veias da região do clitóris, periuretrais, perivaginais. Então, isso tudo está englobado no complexo venoso pélvico, já que a gente sabe que a pelve e os membros inferiores, eles fazem parte de uma interconexão venosa única, que é uma conexão venosa que a gente chama infradiafragmática, né? O quadro clínico da síndrome de congestão pélvica, ele é muito superponível ao de outras causas de dor pélvica crônica. Daí a dificuldade da gente
dar o diagnóstico preciso somente com a história clínica da paciente e exame físico, né? Então, o que é que a paciente chega para mim para investigar? Ela chega aqui no consultório de ultrassom para dismenorreia, que é cólica, né? Da relação sexual, dor lombar, queixas urinárias e intestinais, né? E outra coisa que chama a atenção, que com o tempo eu fui aprendendo, e com esse conhecimento da parte de ecografia vascular, ela tem uma dor que piora a ortostase. Ela sente, doutor, eu sinto um peso na pelve quando eu fico muito tempo em pé, e alivia quando eu me deito e às vezes boto as pernas para cima. Ou seja, me chama muita atenção na parte do refluxo venoso, né? E que essa posição melhoraria o retorno venoso dela e, com isso, os sintomas de congestão pélvica, né? Então, para a gente entender e diagnosticar as varizes pélvicas, a gente tem que entender um pouco de como é que elas se formam, né? A gente sabe, assim como a patologia da insuficiência venosa periférica, a insuficiência venosa pélvica, ela é multifatorial. Existe uma predisposição genética, né, e até uma história familiar de pacientes portadoras de insuficiência venosa. Isso é importante, cerca de 50% das pacientes têm como fator colaborador essa predisposição genética. Nós temos que saber que é uma doença associada à presença do hormônio estrógeno, ao estradiol. Por quê? Porque o estradiol é um vasodilatador, ele provoca dilatação dessas veias pélvicas e, com isso, estase venosa nelas e provocando uma sobrecarga valvular nessas veias. E daí a fisiopatologia para a formação das varizes na pelve. Além das alterações anatômicas, que a gente vai falar mais adiante, que seriam as síndromes compressivas venosas ou alterações congênitas inerentes a cada pessoa, que a gente pode ter também malformações vasculares na pelve, podemos ter ausência de válvulas e algumas veias que, na maioria dos casos, teria. Tudo isso, alterações vasculares congênitas ou adquiridas, que podem estar causando. Então, genética, hormônio feminino, que é o estrógeno, junto com algumas alterações anatômicas adquiridas ou congênitas, são a tríade para a formação das varizes pélvicas. Quando a gente fala na paciente portadora de síndrome de congestão pélvica, a gente pensa na mesma epidemiologia, na mesma faixa etária das pacientes de endometriose, que são pacientes na faixa etária reprodutiva, sendo que na multípara elas têm uma maior predisposição para ter varizes pélvicas, muitas vezes até assintomáticas, né? Mas hoje a gente vê o diagnóstico de varizes pélvicas em pacientes nulíparas com dor pélvica. É nessas pacientes que eu estou falando para vocês, a gente tem que começar a prestar atenção. Nas multíparas, por causa dos múltiplos partos, que predispõem uma estase venosa devido à gravidez, que faz uma estase venosa pelo aumento abundante, né, importante do útero gravídico, seria uma causa, vamos dizer assim, fisiológica, uma consequência dos múltiplos partos. Eu não estou falando dessa paciente, a multípara ela pode até ter queixa, mas eu estou falando da paciente que às vezes tem menos filhos ou nenhum e que persiste com dor pélvica na presença de varizes, tá? Então, outro dado importante para vocês terem uma ideia e, né, se apaixonarem pelo estudo da congestão pélvica, é que a congestão pélvica, pela presença de varizes pélvicas e dor, é simplesmente responsável por praticamente 40% dos casos da causa de dor pélvica crônica, tá certo? Aqui, então, Francine, como é que eu conceituo no meu transvaginal a presença de varizes pélvicas? Se você passar a estudar, vocês vão ver que a gente tem um número, o valor do diâmetro da veia durante o transvaginal, que é considerado dilatado, a veia dilatada. Alguns artigos modificam, uns consideram acima de 5 milímetros, outros consideram acima de 6. Outros usam, como a doutora Fanilda, que é referência, o doutorado dela foi em varizes pélvicas, né? É uma ultrassonografista vascular do Espírito Santo. Ela considera o ponto de corte de 6,3, né? Então, depende, se você considerar um número menor, você vai ter uma maior sensibilidade com uma menor especificidade. Se você considerar um número maior de diâmetro, você vai se enquadrar nos casos de maior especificidade. Mas o importante é a presença das varizes
junto com o quadro clínico. A varizes por si só, ela não dá o diagnóstico, e dá o diagnóstico é o quadro clínico, ou seja, você pode até ter as varizes, mas daí ao médico ginecologista e cirurgião vascular tratar essas varizes, precisa ter o quadro clínico associado. Então, conceitualmente, eu adotei que varizes pélvicas são veias dilatadas e tortuosas nas regiões anexiais e ou miométrio, né, com refluxo às manobras de Valsalva. Então, eu tenho aqui no Color Doppler, abundante, aqui no modo B, na escala de cinza, que eu sou apaixonada pelo diagnóstico na escala de cinza, a gente vê, quando você não tem, é normal nós virmos no dia a dia varizes pericervicais, né? A região aqui do cérvix e essa região paracervical. Isso é comum. Agora, quando você começar a ver abundantes e tortuosas, com diâmetro acima de 6 milímetros, fique atento e pergunte à paciente se ela tem dor. Então, o ideal é que você meça a mais calibrosa, e nessa paciente eu tive, né, conseguido aumentar o que o livro pede, que é o refluxo, a manobra de Valsalva. Então, você pede à paciente para fazer uma força, como se fosse no banheiro, e ela faz uma força, que é a manobra de Valsalva, e eu consigo catalogar o refluxo. Outro item importante que você tem que entender é sobre a etiologia das varizes pélvicas. Os estudos, em geral, classificam a etiologia das varizes pélvicas em 3 tipos. Nós temos o tipo 1, que é o tipo mais comum, que a gente tem a doença da parede e da válvula da veia, ou seja, essa válvula insuficiente provocaria refluxo, e, na verdade, o Dr. Nikos Labropoulos, que é um estudioso e um cientista e um médico que faz muito ecografia vascular no estado de Nova York, e ele sempre, todos os cursos, ele fala com a gente que a veia, na verdade, a doença da veia, ela não começa na válvula, ela começa na parede. Então, a gente tem uma veia com parede doente, junto com a dilatação desse calibre e uma sobrecarga valvular, tá certo? A gente pode ter alterações adquiridas ou alterações congênitas nesse sentido, além das malformações vasculares, sendo que todas elas culminam no tipo 1 em que? No refluxo, tá certo? No tipo 2 são nossas síndromes compressivas, que a gente destaca aquelas mais famosas, que é a síndrome de quebra-nozes ou Nutcracker e a síndrome de May-Tanner-Cockett, que eu vou falar mais tarde, vocês vão ter ideia e vão se afeiçoar a elas, né? Voltando aqui. Tá. Então, tipo 1, patologia do refluxo, doença da válvula e da parede do vaso. Tipo 2, síndromes compressivas, onde a gente destaca as que eu falei. E a tipo 3 seria uma compressão extrínseca local, como massas na pelve que provocariam, pela própria compressão extrínseca do tamanho, um retardo no esvaziamento venoso, uma estase e uma dilatação dessas veias. A gente pode citar como exemplo um tumor ovariano grande, podemos citar uma endometriose muito extensa, ou uma coisa que é fisiológica, mas ao mesmo tempo não é tanto, que a gente vê, a gente faz muito ultrassom das gestantes no terceiro trimestre da gravidez, e elas têm uma sobrecarga, quando tem um volume uterino e uma barriga muito grande, elas fazem muita compressão, né, nessas veias, fazem estase venosa, e a gente vê muitas dessas mulheres fazendo varizes vulvares, varizes nos pequenos lábios, na região inguinal. Teve uma que chegou para mim, né, com diagnóstico de hérnia inguinal, mas na verdade eu disse, não, isso aqui não é uma hérnia não, isso aqui é variz, é um aglomerado venoso. E a notícia boa é que com a regressão, com a finalização da gravidez e o parto, a tendência é regredir por completo, né? Então, todos esses 3 tipos de etiologia, eles culminam na fisiopatologia da doença, que é a hipertensão venosa, né? E a estase, tá certo? Levando à síndrome de congestão pélvica. Esses desenhos esquemáticos é para mostrar a vocês, né, o que a gente estuda na prática, já que a gente entende que o sistema venoso ele é infradiafragmático. Por isso que eu entendo hoje, quando o cirurgião vascular me pede, não só para eu estudar as varizes dos membros inferiores, ele me pede para eu estudar veia
veia cava ilíacas e as varizes dos membros inferiores, porque eu posso detectar problemas desde o infradiafragmático para justificar a permanência de varizes, basicamente, mais comumente de origem não safínica, nos membros inferiores, tá certo? E explicar algumas recorrências precoces dessas varizes após um tratamento, por exemplo. Tá? Então, na anatomia, o que é que eu quero que a gente, o ultrassonografista, saia daqui com isso na cabeça? A gente tem que lembrar que a drenagem nossa aqui de útero, plexus pampiniforme, ovário, ele se faz, né? Nosso tronco principal é a hipogástrica, ou veia ilíaca interna, por onde drena a uterina, né? E a gente faz aqui, na veia ovárica esquerda, ela drena, em vez de drenar direto para a cava, com uma veia ovariana direita, ela drena para a veia renal esquerda, na grande maioria dos casos. E isso aqui é muito importante, porque quando a gente tem uma estase, ou tem, no caso, a síndrome de quebra-nozes, onde a gente tem um bloqueio aqui pela artéria mesentérica superior, o que é que acontece quando a gente tem bate um carro aqui, engarrafa tudo que está a jusante, não é isso? Então, tudo que está aqui vai estar engarrafado e vai estar dilatado e ectasiado. Tá bom? Então, a veia ovariana esquerda drena na veia renal esquerda, que por consequência drena na veia cava inferior, diferente da veia ovariana direita, que drena direto na veia cava inferior. Então, a gente está mostrando aqui, tem vários pontos de drenagem, de compressão venosa, várias patologias. As mais comuns são a síndrome de quebra-nozes, onde eu tenho uma compressão sobre a veia renal esquerda, mas eu tenho também a síndrome de Meitner-Cockett, onde eu tenho uma compressão sobre a veia ilíaca comum esquerda, que pode ser nessa altura, que é mais comum, ou pode ser na veia ilíaca externa esquerda, como pode ser também na veia ilíaca interna esquerda, como eu posso ter uma compressão também à direita, tá certo? Então, as compressões venosas anatômicas congênitas, elas podem ter diferentes locais, sendo que a gente conhece mais, é mais comum, é a Nutcracker e a Meitner, tá certo? Aqui é só um desenho esquemático para vocês lembrarem que existe uma integração que a gente não pode deixar de saber a partir do momento que a gente decide estudar síndrome de congestão pélvica, que existe um sistema de interconexão da pelve com os membros inferiores. Então, às vezes, quando você tem por exemplo, uma síndrome compressiva dessa mais alta no abdômen e você faz um tratamento, vamos supor, das varizes dos membros inferiores e da pelve sem tratar a origem, a causa dessa dilatação e dessas varizes, você pode estar piorando a situação da paciente, tá certo? Porque esses sistemas, eles na verdade são sistemas de drenagem, são os vazamentos que a gente chama, né? Os leaks. Eles são sistemas de vazamento das compressões abdominopélvicas. Então, sempre está atento que pacientes com varizes de origem não safínica em membros inferiores, como varizes em região glútea, varizes não tronculares, varizes na região inguinal, tributárias de crossa e varizes paralelas ao sistema safênico, independente dele, podem ter como origem o sistema abdominopélvico, como origem da causa do refluxo, tá certo? E a causa da doença, da insuficiência venosa em si. Então, a gente precisa conhecer um pouco da anatomia. Então, vamos conhecer um pouquinho do normal, vamos para nosso ultrassom que a gente ama, não é isso? Então, aqui está a aorta abdominal, né? Aqui é o tronco celíaco, aqui a artéria mesentérica superior, nosso corte padrão, né? No ultrassom do abdômen total. E aqui eu quero passar a pedir a vocês, e eu passei a fazer isso depois da dedicação à ecografia vascular, a localizar a veia renal esquerda nesse ângulo entre a artéria mesentérica superior e a aorta, tá certo? A gente aqui eu não estou nem vendo ela direito, porque eu pesei muito minha mão, mas se eu deixar a mão leve, eu vou começar a ver um vasinho facilmente compressível, que é característica da veia, que é a veia renal esquerda. No corte coronal, no corte transversal, é muito mais fácil de ver. Então, eu tenho aqui a aorta, eu tenho aqui em cima a artéria mesentérica superior, eu tenho a veia renal cruzando em direção à veia cava inferior, ela cruza entre a aorta e a mesentérica. Eu não posso apertar minha mão no abdômen, porque senão eu comprimo facilmente a veia, né? E aqui está o fígado, o pâncreas, a junção espleno-mesentérica, a veia cava. Então, entre a aorta e a mesentérica superior, eu tenho a veia renal esquerda desaguando na veia cava.
e ela é nosso objeto de estudo quando eu penso na síndrome de Nutcracker ou síndrome de quebra-nozes. Então, eu estou vendo aqui que a veia está se aproximando em direção ao transdutor, que está em vermelho, tá certo? Dizendo que ela não está com refluxo, porque ela deságua nessa direção. E aqui, pela mudança de trajeto, ela fica azul, que é normal, porque ela está subindo e aqui ela está descendo. Se ela tivesse, aqui você vê que a mudança de cor não configura um mosaico de estenose. Você vê que não há entremeado de cores, né, entre eles. Isso que caracteriza o mosaico. Quando a gente tem uma estenose, a gente não vê assim, azulzinho parou vermelho. A gente vê azul com vermelho, com laranja, com amarelo. Isso sim quer dizer que é obstrutivo. Aqui é porque, às vezes, pelo Doppler, principalmente no convexo, é difícil a gente pegar todo integralzinho a veia. Mas eu sei, o mais importante para mim é o quê? Eu vi que a drenagem da veia renal está em direção certa. Ela está indo em direção ao transdutor, né, que está aqui. Eu escolho a cor, ela está em vermelho, porque eu escolhi, e aí ela está na direção certa para desaguar, descendo para a veia cava inferior. Aqui, só para provar que é a veia renal, tá certo? Aqui, o veia, tem uma interferênciazinha aqui, porque é muito difícil não pegar interferência, e aqui naquela parte mais próxima ao hilo, também mostrando que ela está subindo, tá certo? Que é a veia renal aqui, nessa região aqui, ó, tá certo? Mostrando que é veia em direção correta. Aqui no vídeo fica mais fácil da gente ver que aqui é a aorta abdominal, artéria mesentérica superior e a veia renal esquerda cruzando aqui e desaguando na cava. Eu gosto muito do modo B, eu trabalho sempre com o modo B e na documentação que eu uso o Collor, mas meu diagnóstico praticamente todo em Doppler é o modo B. Por isso que eu acho que a gente, como radiologista, ultrassonografista, não pode abrir mão, né, de trabalhar com essa ferramenta fantástica e hemodinâmica que é o Doppler. Então, a gente está vendo aqui toda a anatomia, a aorta, artéria mesentérica, aqui é, né, junção espleno-mesentérica, mas o nosso objeto de estudo é a veia renal, no sentido correto. Ela subindo e drenando aqui em direção à veia cava inferior, ok? Aqui a gente está mostrando a veia ovariana, as veias ovarianas, que eu aprendi a seguir as veias ovarianas. A gente tem aqui a mais que sofre com os quadros de síndrome de quebra-nozes é a veia ovariana esquerda. Por quê, Francine? Porque quando eu tenho uma compressão da mesentérica superior sobre a veia renal esquerda, eu impeço essa drenagem adequada. E aí eu sobrecarrego minha ovariana, não é isso? Esquerda. Então ela aqui está normal, é um diâmetro até 5 milímetros. Francine, como é que você localiza a veia ovariana esquerda? Eu me guio muito pelo psoas. Ela está localizado anteromedial em relação ao psoas. Então, é um vaso pequenininho, eu estou aqui a nível da aorta, um pouco acima do umbigo, e localizo e vou descendo com ela. Aqui, do lado do psoas à direita, aqui é a minha veia cava inferior, aqui é a aorta abdominal, corpo vertebral, e esse vasinho aqui, desaguando na veia cava inferior, é a veia ovariana direita, normal também, até 5 milímetros, tá? A gente vai ver os casos patológicos para vocês verem como é diferente, tá? Aqui também, eu mostrando o vídeo, com a veia aqui, a veia ovariana esquerda, aqui em cima do psoas, né? Aqui a aorta abdominal, corpo vertebral, ela aqui redondinha e alongando aqui um pouquinho. Quer ver o vídeo de novo? Aqui o vídeo, aqui é a alça, tá certo? E eu vejo a veia ovariana aqui. Qual é a sua referência, Francine? O músculo psoas, tá certo? Antes da bifurcação, eu consigo pegar ela e vou descendo, tá bom? Então, é importante conhecer essa anatomia. Aqui, eu já estou passando para estudar anatomia, que é uma anatomia muito bacana. Isso aqui, gente, eu queria que vocês passassem a fazer no ultrassom de abdômen. Eu estudo minha aorta no transversal. Aqui ela vai subir, ó. Eu vou fazer o estudo da aorta no transversal. Depois, eu venho com ela na bifurcação. Na bifurcação, quer ver, ó? Bifurcou em comum direita e esquerda. Aqui a veia cava e aqui embaixo passa a veia ilíaca comum esquerda. Então, não tem compressão da artéria comum direita, ilíaca comum, sobre a veia cava inferior esquerda. Que síndrome é essa quando existe? É a síndrome de Meitner.
quando eu tenho a compressão da artéria ilíaca direita sobre a veia ilíaca comum esquerda, tá certo? Então, esse corte eu faço em praticamente todo exame meu de abdômen total, porque a gente pode fazer um diagnóstico em paciente assintomática e tentar, eu já tive casos da gente conseguir prevenir uma trombose proximal, né? É muito sério isso, pacientes que usam de anticoncepcional, vou mostrar alguns casos para vocês, pacientes que têm, como diz um amigo meu, essas alterações de fábrica, e elas, às vezes, usam anticoncepcional sem saber que tem essa alteração anatômica, e abrem um quadro, só descobre com uma trombose proximal do sistema venoso ilíaco femoral esquerdo. Aqui é um caso especial, foi uma amiga radiologista que me cedeu, doutora Manuela Barreto, quem conhece ela sabe que somos Batman e Robin, um caso de uma paciente dela que tinha a veia renal retroaórtica. Em vez de a veia renal sofrer compressão pela artéria mesentérica superior, ela procurou para fazer para mim o vídeo na época, e a gente viu que a veia renal dela, esquerda, era retroaórtica. Nesse caso, ela sofreu com compressão, e essa paciente, eu não tenho as imagens aqui, mas ela tem varizes pélvicas, não é muito sintomática, não tratou ainda, mas ela tem alteração anatômica. Então, fiquem atentos que você pode ter uma veia renal retroaórtica em vez de sofrer compressão pela artéria mesentérica superior, sofrer compressão pela própria aorta sobre o corpo vertebral. Então, ela fica aqui amassadinha, tá certo? Então, atento a isso. Aqui a foto no fotostática e aqui mostrando também com espectral que se trata de veia, tá bom? Com a fasicidade pela proximidade com a veia cava, que é um grande vaso, a gente tem um fluxo venoso meio turbilhonado, todo mundo que faz Doppler sabe. Então, vamos partir para os casos clínicos, tá certo? Essa paciente é um caso bem interessante, onde a gente atendeu essa paciente, um paciente jovem, né, que ficou até bem próxima a mim, tem meu telefone e tudo, porque eu acompanho ela ainda não tratou, mas é uma jovem de 21 anos que já tinha 2 filhos, mas que tinha uma dor. Ela veio para o mutirão do curso de abdômen, o curso de medicina interna, para fazer um abdômen total de rotina, gente, imagine. E aí, conversando com ela, a gente chegou a essa anamnese. Dor pélvica crônica, caracterizada por cólica, dismenorreia, dor nas relações sexuais, com piora após as gestações e mais proeminente em fossa ilíaca esquerda, né? E aí a gente fez o abdômen dela, mas quando eu fiz o corte tradicional da aorta, do ângulo aortomesentérico, começou a me chamar a atenção que esse ângulo era bem fechadinho. Se vocês começarem a prestar atenção, as pacientes com ângulo aortomesentérico, né, mais agudo, eles têm uma tendência a fazer uma compressão da veia renal esquerda, que está por aqui, maior. Então, na tomografia, geralmente eles consideram esse ângulo, acho que, salvo engano, menor do que 16 graus, como sugestivo do fenômeno de quebranoses, tá certo? Aqui está normal, né? Mas quando eu venho para a documentação no corte axial, no corte transversal, eu já vejo que minha artéria renal esquerda, ela está comprimida aqui, entre a aorta e a artéria mesentérica superior. Então, eu tenho um diâmetro nessa passagem dela, nesse estreitamento, de 1,6 milímetros. É muito estreito. Então, isso me chamou a atenção. E me chamou a atenção o quê? Dessa dissociação, onde eu tenho um diâmetro de 1,6 milímetros e a própria veia renal mais próxima ao hilo, ela mais distal, ela tem um diâmetro de 10 milímetros, ou seja, uma relação de quase 10 vezes maior entre um segmento dela e o segmento aqui na passagem entre o ângulo aorto-mesentérico. Então, já me fez sugerir que se trata de uma síndrome de quebranoses. Aqui no corte transversal com Doppler, né, a gente vê, aí sim, eu estou vendo um mosaico de cores sugestivo de uma estenose, não é isso? De uma repercussão hemodinâmica nessa passagem da veia renal esquerda, quando ela vai desaguar para a veia cava. Então, entre a aorta e a mesentérica, eu tenho a veia renal esquerda sofrendo aqui a repercussão hemodinâmica. Quando eu faço a velocidade dela nesse local,
Olha para quanto vai, gente, uma velocidade de 122 metros ou centímetros por segundo, é muito alta, compatível com estenose, tá certo? E no segmento próximo ao hilo renal, eu já tenho uma velocidade de 46 centímetros cúbicos, ou seja, uma relação de quase 3 a 4, né? Uma relação, né, de aumento de velocidade. Então, isso é muito sugestivo da síndrome de quebra-nozes. Quando eu fui descendo o abdômen dela, olhe para essa veia ovariana, gente. Eu entendeu? Se não fosse meus reparos anatômicos, eu não imaginaria que eu acharia uma veia ovariana de 14 milímetros. É muito grande. Você lembra que eu falei que o normal é até 5 milímetros? Isso daqui eu estou descendo, eu estou na região, né? Isso eu estou no flanco esquerdo, tá certo? Eu estou seguindo com meu psoas aqui e eu estou localizando a minha veia ovariana, tá? Aqui a veia ovariana direita, normal, e aqui eu vejo a veia ovariana, ó, o que eu falei para vocês. A veia ovariana aqui, ela está seguindo um trajeto contrário. Ela deveria estar subindo aqui, se lembra para desembocar a veia cava inferior? Ela deveria estar subindo aqui, ou seja, ela está em vermelho desse lado, ela está em azul, ela não está conseguindo porque tem uma obstrução mais alta e ela está fazendo um refluxo, entendeu? E aqui que ela devia desaguar na veia cava, ela está voltando, porque ela deveria estar o quê? Se afastando do transdutor e está em azul, não em vermelho. Então, eu atento a esse padrão de cores, que eu escolho como eu quero, mas eu tenho que entender o que é que significa se aproximar do transdutor e se afastar do transdutor, eu consegui fechar o diagnóstico de síndrome de quebra-nozes. Aqui, documentando o refluxo, né? Como a gente documenta em geral, a veia insuficiente é documentada em vermelho, tá certo? E aqui um vídeo mostrando aqui essa veia ovariana com refluxo, ou seja, ela deveria estar se aproximando do transdutor, ou seja, está em vermelho. E ela não, ela está em azul, ou seja, ela está fazendo refluxo, ela está voltando. Por quê? Porque eu tenho uma obstrução em cima, é como se eu tivesse um engarrafamento e uma batida lá na frente, e nenhum carro consegue passar por essa rodovia. Então, eu tenho o quê? Dilatação e estase. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que fica. Eu pedi licença a essa paciente que veio simplesmente para um mutirão de atendimento do curso de medicina interna, para eu pedir a ela para fazer o endovaginal nela, ela permitiu. E a gente vai ver o endovaginal dessa paciente. Olhe para o endovaginal dessa paciente, uma menina de 21 anos, super sintomática, dores horríveis durante a relação, dismenorreia, cólicas. Então, com certeza, a gente vê um plexo, né, venoso, ovariano e uterino. Olha como o plexo uterino também está dilatado. A gente vê, certamente, ela tem uma conexão do lado esquerdo com o direito e a gente vê que esse diâmetro da veia, com certeza, é maior do que 5, maior do que 6 milímetros. Entendeu? Maior do que 8 milímetros, com certeza. Então, para vocês verem que de um simples abdômen total, você pode fazer um diagnóstico e tratar essa paciente. Essa paciente vai ser tratada, se Deus quiser, no Roberto Santos ou então no Hospital das Clínicas. Hoje a gente até espera que um dos colegas vasculares já consigam tratar ela no serviço público, já que ela não tem assistência privada. Então, qual é os critérios diagnósticos da síndrome de quebra-nozes? Eu tenho uma veia renal esquerda no cruzamento com diâmetro inferior a 2, a nossa tinha 1,3, né, se eu não me engano. A gente tinha uma dilatação da porção hilar da veia renal esquerda antes do cruzamento, né? Eu mostrei a vocês que a nossa estava acima de 10 milímetros, se eu não me engano, estava 14 ou 12, então batia, né? Estava certo. O aumento da velocidade no local do cruzamento, a nossa deu acima de 110, deu em torno de 120, se eu não me engano. A redução da velocidade da veia renal esquerda no local da compressão versus o local, a relação entre a velocidade no local da compressão versus o valor obtido próximo ao hilo, maior do que 5, tá certo? Uma relação também de diâmetro da porção hilar, que eu falei a vocês, que deu acima de 10,
com a relação do local, que deu 1,2 maior do que 4, né? A gente tinha também muito claro. A circulação colateral venosa, que às vezes é mais fácil da gente ver pela angiotomografia, né? A gente vê muito essas pacientes com dilatação da lombar, a dilatação de veias suprarrenais e a dilatação da nossa querida ovariana esquerda, que faz com que dilatada, ela dilate também todo o plexo venoso da pelve, por consequência. Eu expliquei a vocês na anatomia por que a veia ovariana dilata quando você tem a síndrome de quebra-nozes e por que, por consequência, a dilatação também de todo o plexo venoso, tá certo? Pélvico. A dilatação da veia ovariana acima de 9 milímetros com refluxo, foi o caso da gente que deu 10 milímetros, e a presença de varizes pélvicas que eu mostrei para vocês no exame endovaginal. Então, é esse todo o protocolo abdômeno pélvico e o ideal é que seja feito também a avaliação dos membros inferiores para eu poder fazer todo o mapeamento venoso para o colega cirurgião vascular, angiologista, poder tratar adequadamente essa paciente, ok? Esse caso foi muito interessante e muito gratificante. O caso 2 é uma paciente que eu já acompanhava há um bom tempo. Eu passei a acompanhar ela. Ela chegou no serviço que a gente trabalha com queixa de dor abdominal difusa, de longa data, com início na fase da menopausa. Ou seja, ela estava com 70 anos. Ela me disse que começou em torno de 50 a 50 e poucos anos. E começou junto com o uso do TRH, né? Ela começou a reposição hormonal nessa época. E ela já foi encaminhada para o serviço, né, de vascular, já com o diagnóstico que eu vou mostrar a vocês pela angiotomografia. E eu vou contar essa história porque eu nunca esqueci. Ela me disse, doutora, eu fui no meu ginecologista, eu pedi a ele para solicitar para mim uma angio-TC, porque eu assisti no programa de Ana Maria Braga, alguém comentou sobre a síndrome de quebra-nozes, e eu me identifiquei com o que o médico falava na televisão, e eu fui lá e disse ao meu ginecologista que eu queria fazer. E foi feito, e vamos ver a angio-TC, que ela já chegou lá no consultório com essa angio-TC, tá certo? Então, eu tenho, né, uma angio-TC, onde eu tenho uma dilatação importante da veia ovariana esquerda, desaguando na renal, aqui são placas na aorta abdominal, aqui a veia cava inferior, e eu tenho aqui, ó, plexos, são varizes pélvicas aqui, dilatadas, chamando a atenção aqui, só esse plexo aqui. Aqui, né, eu tenho o tronco celíaco, aqui eu tenho artéria mesentérica. Ó para esse ângulo, o quanto é agudo esse ângulo, é praticamente, com certeza é menor do que 15 graus aqui, esse ângulo da aorta, aqui com ateromatose calcificada, com artéria mesentérica superior. Então, a gente tem aqui, e com a dilatação da veia ovariana esquerda, e com essa dilatação dos plexos aqui venosos, periuterinos e anexiais, está caracterizado a síndrome de quebra-nozes. Ela foi para a avenografia, né, seletiva, já para tratamento, ela já chegou com a angio-TC diagnóstica. A gente aqui a avenografia pré-tratamento, onde o colega, né, cateterizou a gonadal esquerda e aí contrastou as varizes pélvicas. A gente vê que tem comunicação do plexo venoso à esquerda através das veias miometriais dilatadas com o plexo venoso à direita, né? E foi feita a embolização com molas, né? E foi também colocado nela um stent na veia renal esquerda, né? Foi a conduta do colega e a gente fez o acompanhamento pós-tratamento, tá bom? Então, foi colocado um stent na veia renal esquerda, aqui a aorta, você vê que não tem qualquer tipo de compressão. Aqui, como eu falei a vocês, a direção certinha da veia renal, ela se aproximando do transdutor, e quando muda o sentido do fluxo, você vê que não tem nenhum tipo de aliase, não tem nenhum tipo de mosaico, é apenas direção do fluxo. Que a gente que estuda Doppler vê que essa mudança de cor, não existe nenhum entremeado de cores entre elas, ela é abrupta, né? Geralmente a gente vê uma faixinha pretinha e aí muda a cor, indicando que é só mudança da direção do fluxo, em direção ao transdutor, e depois descendo em direção à cava, ele vai para o sangue azul, diferente daquelas que eu mostrei
mostrei para vocês, quando tem refluxo, porque aqui inverte, tá certo? Então, a gente tem que entender isso aqui. Aqui, mostrando que o stent estava pérmeo, tá certo? Na veia renal. Aqui, e a veia renal embolizada, a veia ovariana, gente, embolizada. Eu fui descendo, eu fui seguindo, já conforme o controle da venografia, tá certo? E aqui, gente, pasmem, foi o controle. Olha que gratificante você vir que não tem nenhuma varizes pélvicas dessa paciente. Essa paciente que eu fiz o endovaginal, aqui, ausência de varizes. Eu não vi nada, região anexial esquerda. Essa paciente, dessas imagens de ultrassom, são simplesmente essa paciente aqui, antes do tratamento. Então, é muito gratificante estudar a síndrome de congestão pélvica. E a paciente me falou, doutora, eu já saí do hospital, né? Eu fiquei, acho que 1 ou 2 dias com o tratamento endovascular, eu já saí sem dor. Então, eu fiquei assim, aprendi muito com esse caso, foi muito gratificante para mim, tá certo? O nosso terceiro caso é um caso de uma paciente feminina, 54 anos, ela realizou por estética, né, uma abdominoplastia e uma lipoaspiração em coxas e evoluiu no 13º DPO com uma TVP ilíaco-femoral esquerda, né? Procurou o nosso serviço com queixa, ela também já tinha sido tratada de trombose em outro serviço e quando eu a conheci e fiz os exames dela, ela chegou ao consultório de ultrassom com a queixa de persistência do edema, que estava importante nesse membro inferior esquerdo, né? E ela tinha um relato, né, já de varizes pélvicas na ultrassonografia transvaginal, mas nunca foi investigado. Então, essa paciente fez uma cirurgia plástica e no 3º DPO ela entrou com um quadro de uma trombose proximal importante no segmento ilíaco-femoral, né? Então, ela já chegou para a gente com as alterações cicatriciais pós-trombose. Eu tenho aqui a veia femoral comum direita, aqui a artéria, ou esquerda, me perdoem. Você vê que ela tem uma compressão praticamente completa, né? Indicando que, né, conseguiu uma recanalização boa, mas ao mesmo tempo continua ainda com as falhas de enchimento, continua com traves ecogênicas no interior dessa veia. Então, são alterações cicatriciais, fibróticas, fibrocicatriciais pós-trombose, né? E a gente foi para o abdômen dela, né? E a gente viu que ela tinha aqui a relação da ilíaca comum direita com a veia ilíaca comum esquerda. Então, o diagnóstico dela, que é um diagnóstico retrospectivo, já aqui a gente não conseguiu evitar a complicação que a gente mais teme, né? Qual é, Francine? É você ter uma paciente com May-Tanner que não sabe que tem, ela ter um fator causal desencadeante, ela abrir o quadro, já chegar para a gente com a trombose proximal do segmento ilíaco-femoral esquerdo. Essa é a realidade que chega para a gente. Mas só que a gente hoje em dia está mais atento e fazendo aquelas manobras que eu falei para vocês. Então, essa paciente já chegou para a gente, aqui é do lado direito da ilíaca externa direita, né, na região inguinal, que é super fácil de ver. Você vê que a veia ilíaca tem fasicidade normal, um fluxo com a velocidade, né, venosa boa, em torno de 40. Já no lado esquerdo, paralelo a esse achado à direita, nós temos uma veia ilíaca externa esquerda com baixa velocidade, um fluxo sem fasicidade, né, compatível com alterações pós-trombóticas e compatível também com provável alteração de May-Tanner. Só que a gente o diagnóstico nosso vai ser retrospectivo, por quê? Porque ela já chegou para a gente com a complicação do May-Tanner, que é a trombose proximal. Aqui na veia ilíaca comum, direita, mostrando, ó que fasicidade, como a fasicidade e a velocidade à direita está preservada, tanto na ilíaca quanto na femoral, em relação à esquerda. Ó, gente, ó a velocidade baixa, né? E ó essa fasicidade também da femoral comum em relação à direita. Ó como é o fluxo de uma veia calibrosa, mesmo na perna, né? E a veia comprometida na esquerda, pela síndrome de May-Tanner, retrospectivamente, e por alteração cicatricial, né, sequelar da trombose proximal, que ela já chegou para a gente com esse quadro. Então, foi colocado um stent nessa paciente, na veia ilíaca comum esquerda, né? Você vê que não tem mais sinal compressivo,
entre a aorta, entre a artéria ilíaca comum direita e a veia ilíaca comum esquerda. Ela está desaguando certinho aqui, livremente, pela veia ilíaca comum. Essa paciente, ela regrediu, não totalmente, mas vamos supor, em torno de 70% a 80%, houve uma regressão importante do edema de membros inferiores. Claro que ela permaneceu com a circulação colateral visível aqui na região inguinal, porque quando ela chegou para o tratamento, ela já tinha tido a trombose e ela já tinha, né, os sofrimentos decorrentes da trombose não totalmente recanalizada, mas ela relatou para a gente uma melhora clínica e de exame físico evidente, depois da colocação do stent, que liberou, né, fez a trombólise, eu não sei, provavelmente, e colocou o stent na intersecção da veia ilíaca comum, desaguando na cava, em relação à artéria, você vê que está totalmente livre, tá? E mostrando aqui que o nosso stent está pérvio, tá certo? Então, como eu falei a vocês, o ideal é que a gente passe no abdômen, no exame de abdômen total, ao fazer aquele corte que eu sempre falo nos cursos, né? A gente, em menos de um minuto, a gente consegue afastar a aneurisma da aorta abdominal e consegue ver se tem, se for uma paciente magrinha ou com pouco gás, a gente consegue até ver se existe alguma compressão da artéria ilíaca comum direita sobre a veia ilíaca comum esquerda. Então, vamos fazer esse corte, porque a gente pode mudar a vida de uma pessoa para muito melhor, impedir que ela tenha uma trombose proximal, se a gente sugerir e mandar investigar. Vamos supor que você não seja especialista em Doppler vascular, você não tenha, não faça parte do seu dia a dia, mas se você puder, pelo menos sugerir, vir algum aliase, vir algum mosaico de cores e sugerir alguma compressão e vir se tiver varizes pélvicas, sugerir uma investigação para paciente da síndrome do May-Tanner-Cockett, porque ela é bem danosa depois da ocorrência. Então, quais são os critérios diagnósticos para a síndrome do May-Tanner-Cockett? A gente tem uma redução do calibre maior que 50% da veia ilíaca comum esquerda, no local do cruzamento com a artéria ilíaca comum direita. A gente vê o turbilhonamento, né, que isso é uma característica de qualquer local que sofra estenose, que sofra repercussão hemodinâmica pela compressão. Então, a gente tem um turbilhonamento no local, no segmento logo pós-estenose, né, que é o que a gente vê mais esse turbilhonamento. A diminuição da fasicidade do fluxo venoso, que eu mostrei a vocês, como é diferente o fluxo numa veia à esquerda do que na veia à direita, quando você tem a síndrome de Cockett, né? E no local da compressão e também abaixo dela, se você for estudar com método indireto, a veia ilíaca externa e estudar a veia femoral comum, você vai ver uma redução do fluxo no membro inferior esquerdo quando a paciente tem uma compressão significativa pela síndrome de May-Tanner-Cockett. Uma diminuição da resposta à manobra de compressão distal, se você fizer aquele teste nas veias, para ver aquele aumento do volume de fluxo, vai ter uma resposta menor à esquerda. O aumento de velocidade, lógico, no local da compressão, já é esperado. Uma relação de velocidade no local da estenose versus o local pós-estenose maior do que 2,5, que é um critério de estenose que a gente usa também para alguns segmentos arteriais, como na perna, não é isso? E o método indireto, que às vezes, quando a gente... Agora, por exemplo, eu tenho mais vivência, né, em pesquisar pelo método direto, ou seja, hoje eu consigo ver realmente se tem a compressão da artéria ilíaca comum direita sobre a veia ilíaca comum esquerda. Mas se você não estiver tão seguro, se tiver muitos gases, você pode tentar fazer uma relação de velocidade da veia femoral comum, fazer o volume de fluxo. Tem alguns pré-requisitos, você tem que botar a amostra do volume, do tamanho do diâmetro do vaso, tem que medir o diâmetro do vaso que você está medindo o volume, e o próprio aparelho ele já calcula, chama volume de fluxo. E aí, quando essa relação esquerda sobre direita for menor que 0,9, é sugestivo do May-Tanner-Cockett. Então, a ultrassonografia é o exame de primeira linha para investigar essas síndromes compressivas vasculares. Então, muitas vezes, quando você tem uma aproximação grande e um índice de confiança grande de seu com o cirurgião vascular, muitas vezes ele já parte para um estudo geográfico direto, né? Ele faz, o Doppler está bem característico, às vezes, geralmente ele faz a GOTC, mas muitas vezes ele pode fazer já direto uma venografia e durante fazer uma venografia diagnóstica e terapêutica.
já que você evita né, tanto a exposição de raio-x quanto a exposição de contraste iodado nessa paciente, tá certo? O nosso último caso é um caso clínico de uma multípara, que ela também já procurou nosso serviço com queixa de quê, Francine? Queixa de recidiva de varizes em membros inferiores, muito precoce. Ela tinha operado em outro serviço há cerca de 1 ano e voltou com queixa de varizes, de recidiva precoce das varizes. Ela era uma multípara e tinha 42 anos. E quando eu fui fazer o Doppler dela, o que me chamava a atenção é que ela tinha uma safena normal e tinha veias, né, varizes, varicosidades e regiões não muito típicas, como na região inguinal, adjacente à crosta, e na região vulvar direita, entendeu? E ela tinha também varizes na região posterior do glúteo. Então, quando eu tenho a presença de colaterais venosas, né, de origem não safênica em perna, eu tenho por obrigação estender meu exame para o sistema abdominopélvico, porque eu posso ter a origem na verdade, essas varizes, elas serem uma consequência de um problema mais alto. E elas, na verdade, serem até o vazamento desse problema. E se eu trato e ligo esse vazamento todo, eu aumento minha hipertensão abdominal e posso fazer uma complicação grande com essa paciente, entendeu? Então, eu hoje entendo claramente que o sistema venoso ele é infradiafragmático. Eu não consigo pensar o sistema venoso dos membros inferiores dissociado da pelve e do abdômen, tá certo? Então, eu preciso muito que vocês entendam isso e se interessem, porque é muito bacana esse estudo. E essa paciente, eu pedi permissão e fiz o exame de varizes dela, e ela tinha varizes, o exame de endovaginal, e ela tinha varizes pélvicas, né? Justificando que ela existia vazamento de origem pélvica para os membros inferiores, que a gente sabe que existem vazamentos, às vezes, troncular, direto pela veia ilíaca interna, e a gente também tem os vazamentos indiretos para os membros inferiores, através da obturadora, né? E outros demais vasos, tá certo? Então, a gente propôs aqui um protocolo de ultrassonografia geral e vascular para a síndrome de congestão pélvica, onde quer dizer, o profissional de ultrassom, o radiologista, deve fazer o estudo da veia cava inferior ilíacas, né, para pesquisar a síndrome de May-Tanner, nas veias renais e gonadais, para estudar principalmente se tem dilatação da veia renal esquerda e se ela está sofrendo. Eita, mano, aqui está caindo. E se ela, veja aqui, se está ligado, porque estava caindo a bateria. E as veias renais e gonadais, tá certo? E para a gente ver se tem a síndrome de May-Tanner-Cockett, e a gente fazer o transvaginal com Doppler colorido e fazer o venoso de membros inferiores. Então, esse daqui foi o slide que fui eu que criei essa figurinha, e eu sou apaixonada por ela, porque cabe a mim e coube a mim, e está cabendo a mim, meu privilégio de ter a formação em ultrassonografia, né? Em ser radiologista. Então, eu tenho formação na ultrassonografia geral e vascular, de eu poder fazer esse link entre o ginecologista e o cirurgião vascular. Por quê? Porque eu realmente sofri muito no início, né? Quando eu concluía meus laudos com o diagnóstico de varizes pélvicas, quando as pacientes vinham para a pesquisa de endometriose profunda e eu não achava endometriose profunda, e eu concluía meu laudo. Opinião: achados compatíveis com varizes pélvicas. Aí a paciente perguntava para mim: e aí, doutora, eu vou fazer o quê? Eu disse: não, vamos conversar com sua ginecologista. Eu ligava para a ginecologista, ela dizia: não, vamos ver, entendeu? Então, hoje é uma realidade, eu estou falando diagnóstico, esses casos são todos casos do consultório nosso de ultrassonografia. É um privilégio ter tido, né, essa experiência. E esse link do ginecologista com cirurgião vascular, eu tenho pelo menos, só nesse ano, uns 3 casos que eu consegui desconstruir o diagnóstico de endometriose e sugerir o diagnóstico de síndrome de congestão pélvica, que foram tratadas com tratamento endovascular ou simplesmente com tratamento clínico,
né, com o comumente, né, o comum diosmin, né, um flebotônico, não vou entrar em detalhes que os meus amigos vasculares sabem mais do que eu, mas assim, é muito gratificante você desconstruir diagnósticos que têm uso de medicações, como, né, o Dienogest, pacientes com quadro depressivo, de aumento de peso abundante, que não tinham endometriose, que foram diagnosticadas erroneamente como endometriose, né, por engano, e que, na verdade, tinham varizes pélvicas e portadoras da síndrome de congestão pélvica, e hoje foram tratadas porque nós, ultrassonografistas, radiologistas, temos um papel hiper importante nesse link do ginecologista com o cirurgião vascular. Eu agradeço muito a oportunidade, gente. Muito bom, Fran, muito bom. Muito bom. Foi ótimo participar, foi ótimo, inclusive, tirar esse peso de não ficar procurando endometriose em todo mundo, que dor pélvica crônica também tem outros nomes e sobrenomes, e não só endometriose profunda, né? E aí vou chamar algumas pessoas para participarem com a gente. Rafa, você pode abrir o microfone do Dr. Ayrton Pastori? Doutor Ayrton, que prazer ter aqui com a gente. Ai, meu Deus, Eu digo que esse é um grupo de piabas, mas hoje nós temos tubarões junto com a gente. Que bom. Antes de mais nada, parabéns, Daniela, parabéns à doutora Francine. Vejo aqui também o professor Adilson e outros tantos que estão muito interessados num tema bastante difícil, de abordagem difícil, porque ele é multidisciplinar. A doutora Francine foi muito feliz na apresentação e eu posso dizer que eu também tenho essa felicidade de trabalhar com especialistas dentro desse campo. Nós, recentemente, antes da pandemia, nós estávamos em pleno trabalho, já bem avançado, desse tema, envolvendo o ginecologista Dr. Marcos Messina, que é o chefe do ambulatório de vascular da ginecologia, eu e o Joseph Benabou, na parte de ultrassom. O Joseph com uma experiência de vascular muito grande, e eu realmente, basicamente, eu falei que no time, como no futebol americano, eu só entrava para dar aquele chute, para passar por cima do, né? E o grupo da vascular, né? Então, aí o Walter, ele também, você citou o professor de Nova York, ele voltou todo encantado do congresso, que o professor mostrava com muita facilidade como fazer, ele queria que nós fizéssemos igual. Eu falei, bom, talvez eu consiga um dia até fazer, o José foi realmente especialista, é mais fácil. Então, o que eu posso dizer dentro da experiência, na parte vascular, você tocou exatamente no que é mais comum. Compressão, se é um pouco mais alto ali na renal, nutcracker, se é mais embaixo ilíaca, o Crockett, até você no último caso falou de varizes vulvares, mas é muito comum varizes vulvares com Crockett, principalmente do lado esquerdo, né? Que realmente costuma dar, o Crockett ele costuma dar. E o que e a parte de trombose, né? Porque realmente pós-gestação, né? Pós-parto, eventualmente, às vezes a paciente começa a ter eventualmente problemas devido a isso, que é um diagnóstico realmente bastante difícil. O que eu posso dizer no campo da ginecologia lá embaixo? O que eu vejo, esse transvaginal com Doppler colorido, é na realidade a ponta do iceberg. Nós nem fazemos mais refluxo em veia pélvica, porque o refluxo são esses vasos calibrosos. O Jorge fala para mim, Ayrton, para de fazer isso daí, não vai, eu já fiz o refluxo, você não precisa fazer mais nada. Outra coisa que também, dentro dos algoritmos que a gente está procurando encontrar, porque o padrão ouro para nós está sendo a angiorressonância. Todas as pacientes, elas fazem angiorressonância num laboratório, elas nem fazem no HC, elas vêm já com o exame feito e nós não estamos sabendo o resultado. A parte vascular lá em cima
está batendo muito com a angiorressonância. Esses valores que você falou em termos de dilatação, então veio variana, tem que ser lá em cima, não embaixo. Eu às vezes bato com o exame, eu pego lá 8 milímetros, 1 centímetro, mas normalmente o que a gente ainda, sem finalizar o trabalho, eu posso dizer para vocês, a parte vascular é realmente muito importante. Eu vi no chat muita gente perguntando, e a Francine pode responder, ela que é a papisa. Eu vou ser bem sincero, o indivíduo tem que ter experiência com duplo vascular. E outra coisa, esse exame não pode ser feito na hora. Esse exame, a paciente tem que ter um preparo, principalmente o preparo intestinal. Tudo atrapalha. Os gases, se ela está realmente muito obstipada, o movimento respiratório. Esse é um exame para quem está bem treinadinho fazer na parte vascular. Não vai se meter a besta, querer fazer o exame na rotina, que você não vai conseguir fazer tecnicamente e vai ter ainda muita dificuldade em fazer esse diagnóstico. Isso eu posso te garantir, a Francine vai te inteirar. Mas eu quero falar na parte de baixo. Eu falei da ponta do iceberg. Nós, não, pelo menos eu hoje, não dou muita importância para o calibre da veia. Lá em cima, sim. Lá em cima é outra coisa. Mais embaixo, isso é 5, 6, 7. E outra coisa, você tem que tomar cuidado na fase em que você faz o exame. Se é paciente de período reprodutivo, é obrigatório fazer o exame imediatamente quando ela termina de menstruar. Murcha. Às vezes você fez o diagnóstico, você fala, eu tenho certeza absoluta que é varizes pélvica. Estou falando pelo exame de baixo, pelo transvaginal. Quando você vai repetir, sumiu. Parece que é outra paciente. Eu vou dar também mais uma informação clínica. Vocês estão me escutando ou não? Estamos. Está escutando bem? Sim, super bem. A Francine mostrou um paciente de 21 anos, às vezes tem um paciente de 24 anos, bem jovem, mas já tem filhos. E, claro, aí tem causas, né? Já foram vistas que tem várias causas que podem levar uma paciente jovem a ter congestão pélvica. Mas é muito comum o acometimento da bexiga por essas varizes. E ela passa a ter muita urgência urinária, polaciúria, urgência, tal, pouco de dor, e faz antibiograma, dá negativo e o cara trata com antibiótico. E repete a uricultura, tal, muda o antibiótico. E ela tem, eventualmente, varizes que não foram diagnosticadas. Eu queria parar por aqui, porque tem muita gente perguntando, a Francine ainda vai responder a todos, mas eu quero dizer que eu estou aqui não é por acaso, porque eu quero aprender, é um tema que realmente é difícil domínio, o pessoal se esconde e fica sempre naquela coisa, mioma, endometriose, quando a coisa é muito diferente e vai muito além. Eu quero agradecer mais uma vez o espaço que me foi dado pela coordenação, me sinto mais uma vez muito agradecido e honrado. É um prazer nosso. Eu muitas vezes vejo, doutor Ayrton, lá as varizes pélvicas, às vezes o plexo pampiniforme lá, e muitas vezes a paciente assintomática. E você fica com aquele dado na mão e não sabe direito o que você faz com ele. A paciente assintomática, vou olhar as bexigas agora e vou prestar atenção na primeira fase do ciclo, que é uma coisa que eu não prestava atenção. Eu quero... Rafa, vê se você acha aí a doutora Ilza Prudente, que é ginecologista, minha mãe... Rafael sumiu e bloqueou minha mãe. Agora ele voltou. Apareceu. Rafa. Estou de volta. O que você acha aí, minha mãe, para eu fazer uma perguntinha aqui para ela? Tá certo. Eu pedi a ela já para abrir o vídeo. Deixa eu... Cadê? Doutora Ilza, cadê a senhora no vídeo que eu não estou lhe vendo? Espera aí. Vou procurar aqui no manual dela. Rapaz. Foi abandonada pela mãe? Eu acho. Eu acho que sim, né? Dani, pois é. Aqui, peraí. Peraí que eu vou
Fran está me pedindo para abrir o microfone. Dani, vamos passar adiante enquanto eu Vamos passar, procuro. sabe? Então, eu queria perguntar umas coisas para minha mãe, mas talvez aí doutor Paulo Cossi ou doutor Adilson possam me responder. Rafa, vamos chamar doutor Vinícius, que é do nosso grupo de vascular. Eu quero fazer uma perguntinha para ele. Seja bem-vindo, Vinícius. Olá, boa noite. Vou apresentar para os doutores. Obrigado. Doutor Vinícius é cirurgião vascular, faz parte do nosso grupo de Doppler vascular aqui. Vinícius, fala aí. Você com um Doppler desses, você já está... Você acha que eu preciso mais de anjo TC ou anjo ressonância? Você está tranquilo em fazer o diagnóstico e tratar essa paciente? Me conta aí o que você quer quando eu olho varizes pélvicas. Maravilha. Primeiro, parabenizar, agradecer o convite para estar aqui à noite. Excelente aula, a Fran brilhou na aula, achei belíssimas imagens. Eu sou um entusiasta da ecografia vascular, né? Um exame menos invasivo, menor custo, não expõe o paciente ao contraste, né? Dá uma vantagem muito grande. A ultrassonografia geral, a de abdômen total, é muito mais realizada do que exames contrastados como angiografia ou ressonância. E, como o Fran falou numa parte da aula, se pelo menos tentar medir, identificar ou suspeitar o diagnóstico precoce para nós cirurgiões vasculares, principalmente na síndrome de Cockett, a gente tratar uma Cockett sem trombose ainda e tratar ela previamente que venha a ocorrer a trombose é muito melhor, Então, quando ocorre a trombose, a gente tem que aspirar, envolve uma série de riscos, né? É importante para a gente, em relação ao exame, identificar a etiologia. Estão me ouvindo? Ok. Então, é muito importante para a gente alguns dados do exame. Primeiro, Dani, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, dá e tem que intervir sem a ressonância, né? O exame padrão ouro, hoje, ele tem uma série de dados anatômicos importantes para a gente, que é a ecografia vascular, quando muito bem feita, consegue também chegar. Nós vimos os critérios que Fran colocou e são passíveis de serem observados na ecografia vascular abdominal. É difícil, não é uma coisa fácil de ser realizada, mas é viável fazer. É importante para a gente da vascular identificar a etiologia, né? Identificar se há pontos de compressão, identificar se é tipo 1 ou tipo 2, né? Se é via refluxo somente, ou se ela tem algum grau de compressão, classificando então como centrípeta e onde é que é essa compressão. Identificar esse local é de extrema importância para a gente. O diâmetro, o professor Pastore comentou sobre o diâmetro, entendi que eram as veias pélvicas mesmo, isso realmente entra como critério diagnóstico, mas pouco importa para a gente no critério de embolização, mas o diâmetro da veia ovariana, sim, vale a pena que a gente tenha para que a gente utilize como para direcionar a quantidade de molas que nós vamos precisar e fazer o cálculo para embolização. Então, vale a pena. Um outro dado importante para a gente da cirurgia vascular é identificar o local do deságue ou confluência da veia ovariana direita. Muitas vezes nós precisamos tratar, faz parte do tratamento, a embolização, quando há refluxo, a embolização da ovariana esquerda e a embolização da ovariana direita também. Só que a cateterização da ovariana direita, às vezes, traz muita dificuldade para o cirurgião vascular, porque a gente não tem ideia de onde é que ela está. Então, para que a gente consiga angular adequadamente, o exame da flebografia ele é biplanar, né? E a ultrassonografia consegue diferenciar. É um dado que ajuda a gente, principalmente quando a gente tem a ovariana direita também dilatada e precisa a embolização. Então, eu acho que dá sim, é possível fazer a intervenção sem a ressonância. Às vezes a gente tem um critério muito claro na ultrassonografia que a gente já pode passar direto para flebografia armada, como o Fran falou, e já intervir nesse mesmo tempo, minimizando aí a exposição a contraste, a exposição a radiação, minimizando também a exposição a contraste, mesmo que não iodado, da ressonância. Então, é possível sim. Novamente, parabéns, Fran, pela apresentação. Obrigado, Dani,
convite, pela Nada, participação. eu que agradeço a contribuição. Para eu, então, sistematizar, porque a gente está aqui para aprender. Vou fazer o exame pélvico. Vi lá as varizes pélvicas que eu não preciso medir. Eu quero que elas sejam feitas na primeira fase do ciclo. Vou fazer o diagnóstico de varizes pélvicas e vou sugerir e vou triar ela para um exame de vascular, para olhar o que está acontecendo com essa paciente. E essa veia ovariana que vai ser medida, que a Fran falou que é em torno de 9 milímetros, eu quero ela perto do ovário ou eu vou medir ela lá perto já da mesentérica, lá em cima? Qual que é a medida que você quer, Vinícius? Você quer aonde que extensão que eu vou medir que é importante para você? Olha, para a gente o maior diâmetro é o mais adequado. Assim, a ovariana lá próxima à renal é interessante, que a gente tem a medida do local do deságue dela, mas principalmente ao longo dela, no terço médio e terço distal, se conseguir 2 ou 3 medidas seria interessante, porque a gente consegue estimar a quantidade de molas e tamanho do coiling que a mola precisa para que a gente venha utilizar. Essa paciente vai ter sempre que ser embolizada ou o tratamento clínico também é passível? Existe Como é que você escolhe o que você vai fazer? É a dor, é a clínica da paciente ou é a quantidade de varizes que ela tem? Quando é que o paciente chega para a cirurgia vascular? Em três opções, né? Ou o paciente fez uma trombose venosa, e aí se trata, na maioria das vezes, do Meitner e Cocket, ou o paciente que a gente mesmo operou e o paciente vem com recidiva de varizes muito precoce, né? É um outro caso que chega para a gente. Ou esse paciente que tem dor pélvica crônica, que a maioria das vezes já é encaminhado pelo ginecologista. Então, a esse paciente que normalmente já vem encaminhado pelo ginecologista e tem apenas o tipo 1, seja apenas o refluxo, a enorme maioria das vezes a gente termina embolizando. O uso de venotônicos, a experiência não é duradoura, principalmente no paciente jovem, no paciente que precisa ou quer ter mais filhos. Então, esse paciente normalmente é submetido ao tratamento cirúrgico. Quando a gente não identifica, a gente não identifica algum ponto de compressão, eventualmente a gente tem dificuldade, inclusive, com as operadoras de saúde para conseguir tratar essa paciente com dor pélvica crônica. Precisa afastar diversas outras patologias pélvicas para que a gente consiga comprovação para conseguir efetivar esse tratamento cirúrgico. Quando tem a compressão, quando tem a síndrome de Nutcracker, a gente consegue mais facilmente tratar. Na presença de Nutcracker, sim, e a associação com refluxo sempre tratar cirurgicamente. Na presença de refluxo com a sintomatologia que não melhora com tempo prolongado, o uso do venotônico ele também não vai ser muito benéfico, não. Aí o tratamento é cirúrgico. E endovascular. A gente tinha outras opções, né, de tratamento cirúrgico aberto, ligadura de veia ovariana e tudo, mas depois da endovascular praticamente caiu por terra esse tipo de tratamento. Muito bom, muito bom. Dani, Oi, obrigado, Vinícius. A doutora Ilza pediu para participar só com áudio. Eu acho que ela ficou acanhada, porque a gente disse que tinha que estar vestido para abrir o vídeo. Então, manda ela aí. Microfone. Não estou lhe ouvindo, Rafa. Então, abre o microfone dela aí. Já pedi, já apertei aqui para abrir. Ela só precisa autorizar. Doutora Ilza? Ok. Mãe? Ok. Pronto. Oi, mãe. Ok. Oi, filha. Boa noite. Boa noite. A todos. Então, essa, para os professores que não conhecem, a minha mãe é ginecologista, aqui de Salvador, grande citopatologista, faz muita clínica ainda. Mãe, me fala aí, o que eu vou fazer? Porque eu vejo direto varizes pélvicas, principalmente no paciente que está usando hormônio. Então, paciente que usa TH e paciente que usa hormônio, se eu começo a ver varizes para hormonioterapia, continua a hormonioterapia. E outra coisa, a Francine falou que ela associa com estradiol, mas eu vejo o paciente que usa progestínico fazer muita dilatação do plexo vascular miometrial e paruterino. O que a gente vai fazer com essas pacientes? Isso é esperado? Isso é esperado. Nas mulheres que antes já tinham queixas de varizes e tinham varizes. Isso é esperado, né?
na anticoncepção também. Não é só na terapia de reposição hormonal. Então, tire esse rótulo da TH, porque não é só nela. Agora, aprendi muito com Francine hoje, muito. Para mim, valeu demais assistir essa aula. Porque muitas coisas o ginecologista não está atento. O plexo pampiniforme, a gente sabe que tem varizes, dá congestão pélvica na fase pré-menstrual. Então, muitas vezes nós medicamos, né, a paciente, nem mandamos para um vascular, mas hoje eu aprendi que eu tenho que mandar para um vascular também. E vejo muita congestão pélvica em mulheres que têm diverticulose, que fazem diverticulite esporadicamente, e elas têm essa congestão pélvica. Muitas mulheres com câncer de ovário também, eu tive uma com câncer de também, que tinha essa queixa. Então, eu acho que mulher é um bicho complexo, né? Eu acho que nós somos muito complexas, mas aprendi demais. E nós não suspendemos nem as pílulas anticoncepcionais, nem suspendemos a TH por congestão pélvica. A gente manda para um vascular e conversa com o vascular sobre isso, e sabemos que, dependendo do progestágeno, isso piora. O estradiol não faz isso muito, é mais o progestágeno. E hoje, com o uso de testosterona, a gente também melhora a sintomatologia dessa paciente. Mas hoje eu estou certa de que eu tenho que mandar para um vascular. E um bom vascular. Porque a gente medica muito. Nós, ginecologistas, medicamos muito a congestão pélvica. E eu não estava atenta a tanta coisa. De vez em quando eu encontro uma paciente que vem lá, um ultrassom do abdômen, e que alguém chama atenção para a artéria renal. Né? Aí você manda para o... Mas eu agora vou estar muito mais atenta a isso. Aprendi muito com Francine. Obrigado pela aula de hoje. Rafa, sabe quem eu queria chamar? Dr. Cossi ou Dr. Adilson? Veja aí. Quem está disponível? Dani, os dois estão de... Ah, peraí, doutor Adilson acaba de abrir a câmera de volta, então ganhou a chance. Adilson, estou soltando seu microfone. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, doutor Adilson. Alô, boa noite a todos. Me ouve, Dani? Ouço bem. Eu quero pedir desculpa que eu estou sendo egoísta. Eu estou participando da transmissão de vascular, está tendo uma transmissão da SLOS, mas eu não podia perder essa transmissão. Que bom. Então, eu queria fazer primeiro uma consideração. Né? Eu amei a aula. Eu já assisti essa aula da Itália, já assisti a aula em vários usuários. Eu trabalho com o Dr. Renato Farias, o maior radiologista intervencionista de Ribeirão Preto. A gente emboliza ectópica, leiomioma, congestão por tumoração. Eu adorei a aula da Francine. E quando ela falou assim várias vezes, ó gente, eu me senti na Bahia, Dani. Foi assim. Aí ela falou assim, olha essa figurinha que eu criei da equipe multidisciplinar. Francine, parabéns. Você apresenta com entusiasmo contagiante. Você dá o seu recado. Eu tenho a acrescentar muito pouco. Se você me permitir, Dani, eu estou mandando um trabalho agora de 2019 do Women's Image, que é do RSNA, Radiology Society North America, que resume praticamente o que a Francine digeriu para a gente. Uhum. Ela tornou um assunto palatável, mas aí eu mando aí para o Rafael, eu estou com o trabalho... Ótimo. E se todos lerem esse trabalho, agora 2019, fala os critérios. E, por fim, assim, a embolização é divisor de águas como criteriosamente indicado. Não se faz mais medicina isoladamente. Então, a equipe multidisciplinar é importante. E a Francine usou um termo que eu estou tentando lembrar, que é desvendar, desmistificar o que a gente chama em estatística, o nome é feio, de variável de confundimento.
Ou seja, a paciente apresenta um diagnóstico secundário, mas não é a causa da dor. Uhum. Então, nós enfrentamos em congestão pélvica a mesma coisa de varicocele. Finalizo minha fala, para dar oportunidade a todos. É mais um prazer estar com o professor Pastore, e adorei, porque, como um bom baiano, me senti assim, presenteado por essa magnífica aula científica, clínica, prática, objetiva. Tá? Parabéns, Dani, Rafael e a todos que estão presentes. Eu vou estar mandando para você, Dani, ou para o Rafael, tá certo. lá no grupo da rede, tá? Ok, obrigada. Doutor Paulo Cossi. Rafa, abre aí o microfone, doutor Paulo. Será que Rafael sumiu de novo? Estou aqui. Deu uma titubeada a internet. Doutor Paulo, seu microfone já pode ser aberto. Seja bem-vindo. Doutor Paulo Cossi é uma referência em ultrassom 3D e 4D, gente. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver as coisas que ele faz, que são sensacionais. E hoje a gente conversando sobre síndrome da congestão, ele mandou umas imagens sensacionais e lindas. Paulo, qual o papel do 3D e do 4D nessa síndrome? Eu acho que contribui. Eu sou um apaixonado, Daniela. Obrigado, boa noite a todos. Eu sou um apaixonado da ultrassonografia tridimensional, né? E eu tive recentemente um caso, até te mandei, de uma paciente que eu achei que ia ser endometriose. Ela tinha todos os comemorativos de endometriose. Comecei a fazer ultrassom, varizes pélvicas, um vaso que descia para o assoalho pélvico, e ela referia, depois de investigando melhor, uma dor na face anterior da coxa e inguinofemoral, né? Depois aí eu fui fazer um teste, que até te mandei um videozinho, que chama alodínia. Eu pedi para ela colocar o dedo onde ela referia a dor, e ela colocou, e eu, com uma leve compressão, ela teve sudorese nas mãos. Essa paciente, ela referia, depois a gente investigando melhor, ela tomava tramal, ela toma tramal e toragesic para poder ter relação. E ela tem todos os comemorativos depois a gente vendo da síndrome de congestão pélvica. E olha, eu já assisti um monte de aula. Quando eu vi que você mandou no nosso grupo, eu falei, vou assistir essa aula, não perco, né? E tinha um professor lá na escola que ele sempre falava assim, hoje eu ganhei o dia, e hoje eu ganhei a noite. Né? Que bom, que parabéns, bom. Parabéns, magnífica a sua aula, você. Tá? Eu só tenho a agradecer mais uma vez. Obrigado. Nada. Fran, abra aí o microfone de Fran, Rafa. Tem umas perguntinhas aqui, Fran, interessantes. Deixa eu lhe perguntar uma aqui. Primeiro, precisa preparo intestinal para fazer esse exame? Tem que ter, né? Toda a parte de abdômen é necessário, ajuda muito. Assim como dobra de artérias renais, abdômen total, né? Tanto o aorta ilíacas quanto a veia cava ilíacas é necessário o preparo. Sim. Qual é o pedido do exame para fazer essa avaliação? Como é que tem que estar escrito no pedido? Quando eu quero avaliar esses diâmetros de ovariana. Eu estava até discutindo hoje com Manuela, né, que é radiologista, minha amiga. Eu fiz o protocolo e disse, Manu, eu vou botar aorta ilíacas nesse protocolo, porque, na verdade, eu acho que não tem código para veias gonadais e renais. Ela disse, veias renais tem. Aí eu não sei, mas, por exemplo, você precisa fazer a veia cava ilíacas, né, para você estudar essas compressões. Eu preciso de um venoso. Eu acho que o correto, né, é você fazer veia cava ilíacas, aorta abdominal ilíacas, já que você precisa estudar a artéria mesentérica, que é ramo da aorta, e você precisa estudar a artéria ilíaca comum direita. Essas são as compressões mais comuns, né, mais conhecidas, né? Então, tudo que você precisa estudar faz parte do exame. Então, eu faria... E mais um Doppler pélvico. O transvaginal com Doppler colorido e
o Doppler de membros inferiores. Esse é um mapeamento completo para estudo do sistema venoso infradiafragmático. É o correto, é o correto. Se o que é que eu passei a fazer isso, eu passei a conversar com alguns vasculares. Aí eu disse assim, já que vocês já fazem a parte do venoso, então me mandem a parte do periférico que vocês já fazem e deixem o abdômen comigo, que vocês já, o abdômen fica com você. Aí, então eles mandam o abdômen para mim, né? E eu já faço, às vezes, o abdômen total, então eu já estou ali, até faço diagnósticos diferenciais, que é bem bacana isso, né? Então, eu faço o abdômen, faço a veia cava, ilíacas e a aorta abdominal, ilíacas, ele já manda o venoso para mim, já mapeado, para ver se tem alguma origem glútea, né? Essas localizações do território não safênico, Dani, que fala a favor de você ter uma origem pélvica desses deságues, entendeu? Então, ele me mandando o mapeamento dele venoso, eu fico mais tranquila, né? De que eu posso avançar e eu fico com minha parte abdominal e fico com a parte do transvaginal com Doppler. Então, eu me sinto à vontade de afastar as síndromes compressivas e quando eu não consigo, eu digo, né? Uma linguagem mais formal, que não foi possível, que eu consegui, às vezes, pelos métodos indiretos, que deram resultado tal, que, devido aos sintomas, o paciente pode complementar com a angio-TC. A gente tem feito mais angio-TC do que angio-RN aqui. Fran, devo, então, sempre descrever as varizes pélvicas, sempre. Eu acho que a observação de sua mãe me ajudou muito, da mesma forma que ela disse que eu ajudei ela. Não, a observação do professor e de sua mãe. De que eu já tive paciente, eu digo, meu Deus, doutora, a senhora deu varizes pélvicas o mês passado nessa paciente. Eu digo, e hoje eu não quero dar, eu não sei o que foi que deu em mim, que não tem mais. Então, essa coisa da fase do ciclo... Curou. A doutora fez a cirurgia espiritual. Eu digo, ai, que bom, maravilha, eu acredito piamente. Então, é o seguinte, a fase do ciclo deve influenciar bastante mesmo. Então, agora eu vou ficar atenta, porque se eu realmente bater o martelo e indicar uma investigação maior, eu vou ver que fase do ciclo é essa. Mas, assim, medir é uma coisa fácil. Você vê aquele aglomerado, aquele novelado, né, naquele corte da endometriose, aquele corte transversal que você faz do colo, e ali você vê aqueles vasos enormes, né? E às vezes você vê o deságue atravessando de um lado a outro pelas veias arqueadas do útero, atravessando de um lado a outro, entendeu? Então, assim, eu meço, eu já tenho minhas manias, então eu meço. Agora, uma coisa na realidade que acontece, que eu disse, eu não vou falar na aula, mas vou deixar para as discussões, é você, às vezes, você tem varizes pélvicas, você tem um diâmetro, vamos supor, de 8 milímetros, a paciente é sintomática e você, às vezes, com a manobra de Valsalva, não consegue detectar o refluxo. Porque o perfeitinho do livro é ter o refluxo junto, que é a análise espectral. Mas uma coisa que eu aprendi com um colega é, Francine, porque, às vezes, quem faz o Doppler vascular, sabe que, às vezes, Dani, quando a gente tem uma dilatação tão grande da junção safeno-femoral, aquela safena, ela está tão dilatada, vamos supor, 1,6, que você não consegue pegar a refluxo, que ela não tem nem... Ela está tão dilatada, tão dilatada que você não consegue pegar o refluxo. Então, eu extrapolei isso para as varizes pélvicas também. Então, o que é que eu observo? Eu observo muito o diâmetro, a clínica, e o enovelado. Você vê que quando você tem varizes, as veinhas, elas não... Porque você vir veias é normal ali. O que você não pode vir é enovelados, tortuosos, né? Redundantes em pacientes que estão com sintoma de dor pélvica. Então, não é para sair dando dor pélvica, varizes pélvicas, porque, né, se a gente começar... Então, amanhã começa a dar varizes todo mundo, entendeu? É igual você querer começar a endometriose e você fazer um ambulatório de dor pélvica, sai todo mundo com diagnóstico. Então, tem que ter muito cuidado, porque são rótulos, né? São rótulos que você cria com a paciente. Então, eu vejo muito a mudança. Em vez de o refluxo, quando eu não consigo, eu divido a tela em duas e boto nos simultâneos e vejo a mudança de cor do Doppler com a manobra de Valsalva. Se aquela mudança de cor com a Valsalva do Dual, ele persistir, às vezes eu não vejo no espectral, mas consigo ver a mudança de cor, indicando que tem um refluxo persistente, entende? Porque quando eu faço a Valsalva, ela muda de cor e para, com o fechamento da válvula. Mas quando aquela mudança de cor, igual no venoso periférico,
ela persiste, vermelho, 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 está indicando que você tem um refluxo nessa veia, entende? Então, não deixar de diagnosticar diante de esses aglomerados venosos, independente de conseguir ou não refluxo com a manobra de Valsalva. Porque às vezes até a paciente fica com vergonha, porque quando ela faz a manobra de Valsalva, ela pode soltar flatos. E às vezes, os livros mandam você apertar a barriga e soltar lentamente. Não funciona. O que mais funciona é a manobra de Valsalva. E outra coisa é que a gente faz o transvaginal deitado, que também alivia um pouco o efeito da ortostase. Alguns artigos, eu até li nos artigos, meu Deus, esse transvaginal manda fazer em pé. Como assim? E aí, assim, quando eu recebia muita grávida para pesquisa elas ficavam assustadas com aquelas varizes enormes na região do púbis, da vulva. Então, eu pego o linear, forro com a... Eu nunca vi trombose delas, viu? Desses anos todos. Então, eu forro com aquele papel filme de fruta e de geladeira, e aí eu forro e faço o translabial ali. Aí eu vejo ali todo, menina, é batata. Aquela região da vulva, ali do introito, periclitoriana e da região do pubis, você vê tudo com linear. E faço o transvaginal com Doppler, entendeu? Mas fica essa dica, tendo tortuosidade, diâmetro acima de 6, 7, 8, clínica, e você não vir refluxo com manobra de Valsalva, persista no seu diagnóstico de varizes pélvicas. Muito bom. Obrigada, Fran. Rafa, vamos encerrar hoje. Ainda não sei o que a gente vai falar semana que vem. Eu estou cantando Francine para ela fazer o de endometriose profunda, porque ela sabe muito também tem muito para contribuir. Eu vou fazer, amiga. Eu só pedi, assim, bora ver se a gente consegue, mas eu pedi só o tempo, porque nós duas conversamos sobre o tempo, mas que vai sair, vai. Você acha que eu vou perder Dani Conversa? Dani convida? Dani convida. Dani convida. Minha amiga. Ayrton está convidado quando quiser vir falar essa sessão. Dani convida. Dani convida, já lançou o meme. Já está o meme. Pois é, estamos aqui. Obrigada, viu, Dani, pela oportunidade, pela confiança. Rafael, top. Eu só tenho gratidão pela parceria e pela confiança mesmo, Dani. Que bom, Fran, que bom. Então tá bom, Rafa, encerramos. Obrigado a todos. Vamos aparecer vamos tirar uma foto? Essa é a hora da foto. Todo mundo bonito, olhando para a câmera. Lembre que só precisa estar vestido, nada de nude. Eu tenho que estar bem, por favor, me deixe bonitinha. Doutor Paulo já está aqui, doutor Ayrton, doutor Adilson sumiu, minha mãe não quer aparecer. Lembrando que as perguntas que não foram respondidas na aula vão estar lá no Instagram de doutora Daniela Prudente, então, doutora Daniela Prudente. Doutor Cadete já está ali também. Com 2 L's. Ô, Cadete aí. Excelente, pessoal. Olhando para a câmera, sorrindo, todo mundo bem bonito. Bruno vai assim mesmo. Pronto. Registrado. Obrigada, noite, gente, pela companhia. Boa noite. Obrigado, queridos. Um abraço. Tchau, tchau. Gente, sobrevivi, não acredito. Rafinha.